Olá, aqui é Anderson Machado, eu estou com a minha esposa Juliana e nós somos líderes pastores da Igreja Casa Viva e no mês de abril nós celebraremos 10 anos da nossa família espiritual. E foi exatamente aqui, no mês de janeiro de 2016, onde nós iniciamos a igreja, iniciamos os nossos encontros aqui nesta sala, no Hotel Florença. Ficamos aqui por um período, orando, tendo os nossos ajuntamentos e onde realmente nós demos start à nossa comunidade. Sim, estávamos convictos da direção de Deus e baseados na palavra do Senhor, fomos dando os primeiros passos. Vir hoje aqui traz muitas memórias. Antigamente, há 10 anos, essa sala era bem mais simples. Verdade. Hoje está reformada, está bonita. Naquela época, as nossas celebrações eram simples, porém cheias da presença do Senhor. Eu lembro de muitos testemunhos, muitas bênçãos que as pessoas receberam naquela época e continuam recebendo ainda. Pouco a pouco, pessoas foram chegando e o que era pequeno ficou grande. E depois deste período aqui nesta sala, ficamos por 4 meses e meio e recebemos uma direção de Deus para fazermos uma transição, uma mudança para o nosso primeiro salão ali perto da Avenida Brasil, onde foi ali também que o Senhor nos consolidou como família espiritual, nos forjando, avançando nos propósitos de Deus. O Senhor nos deu um direcionamento claro. E assim como o povo de Israel, nós escolhemos seguir a nuvem e a direção do Senhor. Com gratidão ao Senhor, nós estamos celebrando 10 anos da nossa família espiritual, onde a boa mão do Senhor esteve conosco. Você é fruto da dedicação, oração e entrega dessa igreja. Então nós estamos juntos pelo Rei e pelo Reino. Que Deus te abençoe. Veio até mim com braços suaves, eu nem ouvi. Vamos lá, vamos por agora, hein? Se aproximou com tuas mãos e me tocou. Então olhando dentro dos meus olhos, enxergou que eu nunca vi.
Boa noite. Você tá bem? Boa noite, igreja. Tudo bem? Cadê o cajado do Moisés? E aí, tão cansados? Sobrecarregados, aflitos? E aí, vamos lá? Vamos fazer a chinela cantar? Amém? Nós somos livres, igreja. O Senhor nos libertou. Nós estamos aqui para festejar. Porque Ele morreu, sim. Mas hoje é domingo e Ele ressuscitou. Aleluia. Vamos lá? Eu vou aqui embaixo que eu tô sem retorno. Sai do céu! Do Egito escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Na Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador. Mas o quê? Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Eu sou livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. Do Egito escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do... Mas o quê? Mas o Senhor me libertou, Mas o Senhor me libertou. livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. As palmas. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi, estendi o seu cajado, Moisés, e as águas vão se subiu. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi, estendi o seu cajado, Moisés, que as águas vão se mais uma vez. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi, estendi o seu cajado, Moisés, que as águas vão se abrir.
Pode voltar pro lugar, galera. Enquanto vocês estão voltando, você que já está no seu lugar, se você puder, feche seus olhos. É uma noite de festa, é uma noite de alegria, e o Senhor já está neste lugar. Quantos creem? Quantos creem? Você pode fechar os seus olhos, erguer as suas mãos e começar a encher esse lugar de adoração. Comece a dizer palavras que engrandeçam o nome de Jesus, porque só Ele é digno e não há outro que está acima dos céus e acima da terra, que é digno de adoração, que é digno de louvor. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos e nós reconhecemos que o Senhor já está neste lugar. Espírito Santo, governa sobre nós nessa noite. Nós sabemos, Senhor, que a Tua presença já está aqui curando os corações, que a Tua presença já está manifesta neste lugar, com a alegria do Espírito. Senhor, nessa noite, nós exaltamos o Teu nome e nós declaramos que não há nenhum nome acima do Teu, e toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Recebe, Senhor, a nossa oferta de adoração. Recebe, Pai, o nosso louvor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Se você puder erguer as suas mãos e cante assim. Ao
tudo é teu. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Aproximei, permaneci, teu olhar. Eu sou todo seu, me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Você pode dizer isso a Ele? Eu sou todo seu. Vou em teus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, vou em teus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Diga queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pega o volume da sua voz e diga: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Responsáveis, a chama não vai apagar. Diga: nos tornamos responsáveis, a chama vai apagar. Fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Somente as vozes, esse momento é com você. O Senhor declare: fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores.
queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Aplauda Jesus nessa noite. 10 anos, gente, 10 anos de Casa Viva. Nós começamos no Hotel Florença, 4 meses e meio, lá nessa salinha de hotel. Depois saímos, fomos para o primeiro salão, ficamos lá por 6 anos e meio. E hoje nós estamos aqui e nós já estamos orando para Deus nos dar um novo espaço, né? Um espaço onde nós vamos melhorar a estrutura das nossas crianças, dos adolescentes, dos jovens, né? E de quem precisar. Então nós estamos ainda orando. Deus vai preparar um lugar, assim como preparou esse, preparará também o outro espaço, em nome de Jesus. Nessa noite eu quero abrir o nosso mês de festividade, o nosso mês de 10 anos. Estará conosco, como a Carol disse, o pastor Júlio Florencio, lá da igreja da cidade, estará conosco. E nós teremos também uma noite muito especial, onde será a consagração pastoral do Mário, né, do nosso querido Mário, aqui no dia 12. E o mês vai ser com certeza um mês maravilhoso e cheio da graça do Senhor. Eu queria nessa noite, antes de trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração, e nós estamos trabalhando já há vários meses com a liderança, com a equipe pastoral, né, na direção que o Senhor tem nos dado. Eu queria orar, eu queria que você só mais uma vez orasse comigo, abrindo, né, esse mês de aniversário, com muita coisa de Deus, coisas do nosso coração. Eu decidi não trazer pessoas de fora, muitas pessoas de fora, é mais mesmo a cozinha, mais mesmo a mesa de casa, para nós tratarmos algo que o Senhor tem nos direcionado, não é? Então eu queria orar com vocês, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos abrir este mês de comemoração dos 10 anos da igreja Casa Viva de Americana, te agradecendo, te louvando, bendizendo o teu nome, exaltando o Senhor pela tua fidelidade, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua presença. Famílias, ó Deus, se achegaram, a família cresceu, está crescendo, famílias têm se achegado, e tudo isso, Pai, não é sobre nós, é sobre o Senhor. Pai, eu te peço que cada vez mais a nossa comunidade seja sadia, seja saudável, para a glória do teu santo nome, que a tua presença seja palpável, que as famílias sejam fortalecidas, sejam curadas, restauradas, em nome de Jesus, Pai, desde as criancinhas de colo, até, Senhor, os mais experientes, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esta família. E nós, ó Deus, oficialmente nós declaramos, Pai, que os 10 anos vão ser comemorados nesse mês de abril, ó Deus, com muita alegria, com muito louvor, com muita gratidão, com muita festa, com muito temor, com muita responsabilidade, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso nós te damos graças, louvores, honras e glórias ao teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, amém e amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, amém. Vamos lá, queridos, o tema dessa noite é a revolução do simples. Deus tem falado muito ao nosso coração sobre a simplicidade. Há mais ou menos, desde o meio do ano passado, maio do ano passado, Deus tem movido o meu coração para essa questão do discipulado. E eu confesso aos irmãos, abrindo meu coração como pastor para vocês, eu falei assim: Senhor, como que eu vou cuidar, como que eu vou dar atenção, como que nós vamos crescer saudavelmente, como que nós vamos conseguir alinhar os ministérios, como que nós vamos, Senhor, ajustar para que cada família seja cuidada, assistida, acompanhada, porque Deus falou no meu coração que a nossa comunidade, ela não é uma comunidade de eventos,
uma comunidade baseada numa personalidade. Não quero isso, eu quero um avivamento sem face. Não tem nenhuma estrela aqui, a não ser o dono do universo, a não ser o Senhor dos céus e da terra, que é o Senhor. Agora, é um desafio pastoral, como que nós vamos avançando, superando desafios, porque pastorear não é estar aqui com uma roupa bonitinha, cheirosinho, com o microfone na mão. Pastorear, queridos, é muito mais do que isso aqui. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg, diante de tantos desafios pastorais que nós temos. Porque o pastoreio é algo que é uma vocação, Deus dá paixão. Mesmo que você toma paulada, Deus te dá paixão. Você toma paulada, você fica meio zonzo, mas você se levanta, Deus te levanta para continuar a jornada. Eu sei que não é fácil, mas Deus pediu para mim, desde o ano passado, seja simples, mas intenso, seja intencional. E Deus fez um pedido para mim: cuide de líderes. E eu falei: Deus, como? Como que eles vão fazer? É aquela coisa, você tem que consertar o avião em pleno voo. Mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer primeiro? Para onde eu vou? E eu fui buscar o Senhor. Eu fui pedir a Deus uma estratégia, sabedoria. Porque se você não percebeu, a nossa comunidade ela tem vivido transições. E as transições precisam ser leves, mas com certeza tem um propósito nisso. A nossa igreja ela tem vivido algumas mudanças de cultura. A nossa igreja ela tem vivido algumas desconstruções e também algumas construções. Porque não adianta você construir algo na areia, ou construir algo diante de um outro alicerce, ou construir algo que você não sabe, exatamente o que você vai construir. Porque num terreno você pode construir um prédio de 3, 4 andares, você pode construir uma casa muito grande, você pode construir uma casa muito pequena, vai depender do terreno que você tem. Só que o que acontece é o seguinte: quando você constrói algo sólido, demora tempo. Nós estamos vendo numa sociedade hoje muito pragmática, é para ontem, e é um desafio demais. Então quando você começa a construir algo que Deus está te pedindo, você vai ter crítica, você vai ter momentos, você fala assim: não, será que eu estou no caminho? Aí Deus vai confirmando, através de testemunho, através da palavra, através da unção que Deus tem derramado, através da busca no Senhor, Deus vai direcionando todas as coisas. Então eu aprendi que quanto mais tiver um processo simples, mas um processo claro, o resultado é bom. Então para que complicar, se eu posso simplificar? Para que eu vou rechear, se eu posso simplesmente ter não só o simples? E o simples não é o raso, é o básico. Nessa noite quero conversar com vocês, abrindo esse mês de comemoração, a revolução simples, transparência nos processos. Albert Einstein, a galera aí, conhece esse grande pensador, diz assim, no meio da complexidade, encontre a simplicidade. No meio da complexidade, encontre a simplicidade. Eu lendo, buscando, orando, conversando com os líderes, gente, desde do meio do ano passado até ontem, ou até hoje de manhã, a quantidade de mesa, a quantidade de conversa, a quantidade de aproximação que eu estou tendo com as pessoas, tem abençoado a minha vida e tem trazido a certeza, a confirmação de que estamos no caminho. Então eu cheguei nessa conclusão, porque as pessoas estão famintas, mas não estão famintas pelo complexo,
estão famintas pelo simples. Você já ouviu aquela expressão, menos é mais? Sempre o menos vai ser mais, não no sentido de amor, de intensidade, mas de simplicidade. A gente quer complicar, às vezes a gente quer, já ouviu essa expressão, né? Enfeitar o pavão. O pavão já é enfeitado, já é bonito, Deus já fez assim, por que eu vou colocar LED? Deus já fez o pavão daquele jeito, por que eu vou inventar? E a gente não pode querer fazer algo de nós para chamar atenção, para, não, porque o fulano está fazendo, vamos fazer. Não, porque não, gente, nós estamos buscando a nossa identidade, como igreja, como família. Processos são necessários para o propósito. Então a gente precisa entender isso. O mundo se tornou cada vez mais complexo, difícil. Queridos, quantas informações, as facilidades de interação com o mundo. Você pode estar aqui hoje, mas falar com gente do Japão. Você pode pegar sempre boas ideias. Você pode ser pastoreado por pastor que você quiser. Você pode assistir o que você quiser na palma da sua mão. Então, a tecnologia cada vez mais avançada, tecnologia é muito bom, mas também prejudica. Então a gente vai vendo a complexidade, que muitas vezes complica, muitas vezes é ruim. Mas o resultado de tudo isso que eu estou falando para vocês, irmãos, é que nós vivemos um mundo complicado, porque vidas estão ocupadas demais. As pessoas estão ocupadas demais, e no meio dessa ocupação vem a complexidade. Pessoas querem encontrar simplicidade, pessoas estão em busca do simples, do verdadeiro. As pessoas estão em busca de algo que é autêntico, algo que transformará a vida delas, que não é apenas um entra e sai e continua o mesmo, algo de valor. As pessoas pagam, sonham e pagam por simplicidade. O simples sempre funcionou e ainda funciona. Faz sentido para você? Amém? Grandes empresas, grandes marcas, elas não só apostaram no simples, mas trouxeram essa simplicidade para dentro das suas corporações. Apple. O que é a Apple? O que você lembra de Apple? O nome, pastor, sim, mas você já lembra do simbolinho, maçãzinha cortadinha? É aquilo. Quando você fala de Google, você vai lá, eles mudam, simples. Quando você fala de McDonald's, é aquilo. Funciona. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que essas empresas, não só empresas, mas tantos lugares, trouxeram essa simplicidade, e o resultado foi exponencial. Exponencial. E por que para a minha vida eu tenho que complicar? Por que na igreja eu tenho que complicar? Complicar os processos, complicar o caminho, dificultar cada vez mais. Eu não estou falando de falta de ordem, eu não estou falando de casa da mãe Joana, não é isso que eu estou falando, não. Mas eu estou falando por que a gente complica muitas coisas. Com certeza, Deus aqui também deseja que vivamos a revolução do simples, como discípulos dele, como membros da família dele.
Ele deseja que sejamos mais relevantes, simples, mais intencionais nos processos. Nesses últimos meses, como eu já falei para vocês, o meu testemunho, abrindo o meu coração para vocês, eu orei a Deus, falei: Deus, eu não quero uma igreja pesada, eu não quero uma igreja religiosa, eu não quero uma igreja cheia de atividade, eu não quero uma igreja, Senhor, recheada de evento, sem transformação, sem conversão, sem batismo, sem o toque do Senhor, sem a manifestação da sua presença. Não é isso que eu desejo, Pai. Isso eu tenho compartilhado na vida dos líderes, no coração dos líderes, no coração dos pastores, no coração da igreja. E eu quero que você também ore comigo nesse aspecto. Senhor, eu não quero que a minha casa seja cheia de coisa, cheia de atividade, cheia de agenda, se eu não tiver tempo com o Senhor do tempo, se eu não tiver tempo com o Senhor do universo, não adianta nada. Não adianta nada. Uma igreja pesada, ativista, uma igreja que não quero isso, chega. E eu profetizo que nós teremos mais transformação, eu profetizo que nós teremos mais conversões, eu profetizo que nós teremos mais cura, eu profetizo que nós viveremos os milagres de Deus, sinais e maravilhas, em nome de Jesus, amém? Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Se estamos querendo, desejando isso, isso vai acontecer. E ser simples não é mudar a doutrina, porque, queridos, não existe igreja forte com doutrina fraca. Não existe igreja forte se não tiver baseado na palavra, se não tiver com uma doutrina sólida, firme. As escrituras. Não adianta método, não adianta estratégia, se não estiver baseado na doutrina dos apóstolos, se não estiver baseado na Bíblia, não adianta. Ser simples, igreja, não significa ser rasa, não significa imitar o mundo, não significa rechear com atrativos. A igreja não é um lugar, não é um programa de entretenimento. A igreja é a coluna, é a fundação de Deus, é a igreja do Senhor, Ele que criou, Ele que plantou, para que vidas se conhecessem o amor dEle e fossem transformadas. É o evangelho puro, simples, poderoso, verdadeiro e extraordinário. É sobre isso, igreja. É sobre isso. Ser simples não significa ter uma gestão intencional ou só prestação de contas. Tem que ter vida, tem que ter essa simplicidade. Almas são mais preciosas que o dinheiro. Perguntaram para mim: pastor, e o acampamento se pagou? Olha, vou ser muito honesto com você, faltou 300 para completar. Todas as cantinas, tudo. Por quê? Porque o mais importante é as vidas que aceitaram Jesus. O mais importante, entendeu que eu estou falando isso? Agora tem gente que só pensa em dinheiro. O que eu posso arrancar dessa ovelha? O que eu posso extrair dela? É amar com interesse. E Jesus disse para nós amarmos sem interesse. Amar por amar. Ser simples não é ser fácil. Ser simples não é ter porta larga. Ser simples não é ser a facilidade. Não pode tudo, faz tudo. Não pode. Ser simples não é estar com a porta larga, mas obedecer o que Jesus já disse: a porta continua estreita. Amém, igreja? A porta continua estreita, mas eu posso ser mais intencional, eu posso amar mais vidas, eu posso cumprimentar melhor, eu posso abraçar melhor, eu posso visitar melhor, eu posso pregar melhor, eu posso saber o nome da pessoa. Eu posso convidar para o meu GP, eu posso ajudá-la a crescer. Isso é ser simples.
Um processo simples, igreja, é muito difícil de implantar, porque quanto mais simples, mais é difícil, porque as pessoas, eu falo por mim, estou acostumado com o quê? Com o complexo. Não, mas é só isso mesmo? É igual salvação, não preciso fazer nada, é só levantar minha mão, aceitar Jesus, já sou filho. Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pagar alguma coisa. Você não precisa pagar nada. Mas não é tão simples assim. É tão simples assim. E por que a gente quer complicar? E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está consumido pelo complexo. A gente acha que o simples é o pecado, é pecado. Ah não, é muito simples. Ah não, isso aí é libertino. Não é isso, gente. Eu vou te explicar que não é. O simples não é o descomprometido. O simples não é o mundano. Se tem alguém que entendeu o que é simplicidade, esse chama-se Jesus Cristo. Esse chama Jesus. Esse é Jesus. Se alguém revolucionou com o simples, foi Jesus. Ele iniciou a revolução do simples, quando ele entra no cenário religioso. Aí ele fala assim, ó, para com isso, para com isso, para com isso, eu aceito isso, eu não aceito isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Gente, ele falou assim, ó, gente, simplifica, é mais fácil. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Jesus confrontou os saduceus. Era um grupo religioso político, composto apenas por sacerdotes cheios da grana, ricos, que controlavam o templo de Jerusalém e o sinédrio. Depois ele falou com quem? Com os fariseus. Os fariseus é um grupo religioso político que seguia à risca as escritas da lei, ignorando o amor e a justiça. Eram hipócritas, conspiradores. Conhece gente assim? Pois é. Os herodianos eram aliados a Herodes, viam Jesus como ameaça. Quem é ele? Vai atrapalhar o esquema, vai atrapalhar a conspiração. Quem é esse Jesus que vem alvoroçar nosso meio aqui? E tem os essênios, que eram seguidores de uma seita judaica mística, misturava o místico com as leis de Deus. Mas aí Jesus vem, não gente, não é assim não. Jesus vem e descomplica. Jesus vem e fala assim, tá bom, vocês têm 613 leis, eu vou resumir em 2. Quantas Jesus disse? 2. Mas e as outras? As outras não prestam para nada. Foram 613 leis, sendo 248 mandamentos afirmativos, um para cada parte do corpo. Pode pesquisar, eu pesquisei. E 365 mandamentos negativos, condenatórios, que era um para cada dia do ano. É muito pesado, gente, é muito pesado. Aí Jesus vem, eita glória. Jesus vem e fala assim, viu, o que vocês estão fazendo? Vocês piraram o cabeção, o que vocês estão fazendo? Jesus vem e fala o seguinte, Mateus 22, do 37 ao 40, tá no telão. Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 dependem toda a lei e os profetas. De 613 leis, Jesus resumiu para? Diga 2. Quem está acordado, diga amém. Amém.
o grande mandamento. Então os religiosos, eles queriam colocar o jugo, a carga de ensino, instruções impossíveis de chegar, instruções legalistas. Não, para você ter o Altíssimo, você precisa fazer isso. Jesus vem e fala assim: para, não é isso não, é só 2, ame a Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a si mesmo. Aí você cumpriu isso, está completo. Aí, queridos, o que acontece? Estas cargas, estas leis, empurravam as pessoas para longe da graça de Deus. Ao invés de aproximar as pessoas da graça, empurravam as pessoas para fora da graça, ao invés de atraí-las. E essas leis, estas cargas, estressavam as pessoas, desanimavam as pessoas. Mas, uma vez que Jesus entra em cena, ele diz um dos mais poderosos versículos, que se você entender, para você vai ser um dos melhores, maiores, que ele diz, Mateus 11, 28 e 30, ei, vinde a mim, você que está estressado, sobrecarregado, você que está com peso, você que está desesperado, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, do que? Da lei, do legalismo, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E continua, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Então você entende que essa questão de complexidade vem lá de trás, e pega muita gente ainda hoje. Com roupa, jargão evangélico, acha que igreja é um clube de gente bonita e cheirosa. Não é. A igreja é para gente ruim, igual eu e você. A igreja é para gente pecadora, igual eu e você. A igreja é para gente imperfeita, como eu e você. Quem nos transforma? Jesus. Ah, mas e se vir gente para conturbar as coisas aqui? Você não tem o Espírito Santo? Você não tem autoridade para expulsar demônio, para curar? Tem ou não tem? Quem tem autoridade aqui? Aí você vai deixar Satanás sapatear? Não. Na sua casa não tem lugar para ele, ou tem? Não tem. Diga assim, na minha casa não tem lugar para Satanás, porque se ele entrar, ele vai catar cavaco, eu vou expulsar ele. Amém? Ai pastor, cruz credo, não dá, não consigo. Que? Se você não tiver firme com Jesus, eu sinto muito, você vai tomar um piau do diabo. Agora se estiver firme, opa, peraí, ei, não, em nome de Jesus, não é sobre o meu nome, é o nome de Jesus. Você está aqui, eu te achei. Você está tentando fazer gracinha aqui, você não vai fazer não, sabe por quê? Porque a minha casa é de Jesus, a minha vida é de Jesus. Então, sai correndo agora, vaza daqui miserável, eu não te aceito aqui na minha casa. É sobre isso aí. Você vai se fechar no quarto, ai, eu vou esperar o pastor chegar. O pastor da sua casa é você. A vida
ou essa vida simples que Jesus deixa explícito, e com muitos exemplos, é um alerta para a gente seguir esse modelo, porque o menos é mais, menos complexidade e complicação resultará em mais amor, excelência e propósito. Então, amados, nós podemos aplicar isso em todas as esferas da nossa vida, ou seja, influenciarmos pessoas a conhecerem esta revolução do simples de Jesus. E o processo simples faz parte da minha vida, da sua vida, faz parte da sua família, faz parte da igreja dele. Tem muita gente que usa o título, que usa o cargo, que usa a função para aprisionar pessoas, para dar jugo às pessoas, e não é isso, não é assim. Jesus não veio escravizar ninguém. Nós cantamos aqui com a juventude, você cantou conosco, eu sou livre em Jesus. E ser livre não significa fazer o que eu quero, mas fazer o que Ele quer. Se eu faço o que Ele quer, eu já sou livre, completo, abençoado. Por isso, nós precisamos de um processo claro, um processo simples na minha vida, na sua vida, na igreja, onde você trabalha, onde você é o empresário da sua empresa, no lugar que você está. Você tem que criar um ambiente claro. Não é qualquer um que vai chegar querendo dar pitaco. Não, peraí. Aqui tem uma visão, aqui tem uma missão, aqui tem uma equipe, aqui tem hierarquia, aqui tem chamado, aqui tem propósito. Não é de qualquer jeito, mas as pessoas têm que entender aonde você está e onde você quer chegar. Então vamos falar sobre passos para uma igreja simples. 3 passos simples que está na nossa visão. Primeiro passo: amar a Deus. Tudo começa com Deus. A gente precisa amá-lo. E eu não estou inventando a roda nem o pavão, porque a gente já leu aqui. O nosso culto a Deus, presta atenção, igreja, já estou terminando. O nosso culto a Deus não é para recebermos nada, mas para entregar tudo, porque a gente já recebeu. A gente precisa ser grato, adorá-lo, ter compromisso, porque a nossa adoração torna-se um testemunho para os que são de fora. Cara, eu estou pegando no seu pé, eu estou fazendo você pecar, você não peca. O que é isso? Que eu tenho Jesus. Você está de brincadeira. Mas o que estão ensinando? Onde você vai? Eu vou lá naquela casinha lá. Uma igreja que parece salão de festa, com igreja, com casa viva. O que é isso? É lá que eu aprendo. Boa, legal. Porque eu estou pegando no seu pé, eu estou querendo estragar você, mas você é firme, hein, cara. Olha, vou falar para você, hein. Porque você é testemunho. O ambiente seleciona as pessoas. Ou você é daquelas pessoas que falam assim: onde você vai? Vou em tal igreja. Jamais eu vou pisar o pé lá, porque se é assim, jamais. Imagina teu pastor, imagina a igreja, imagina. As pessoas associam assim, gente. As pessoas associam assim. Não prenderam esses dias aí? Eu nem vou falar o nome, tá gravando. Esses dias aí, não prenderam um cabocão aí? Pastor, mau testemunho, misericórdia. É triste para a igreja. É triste. Igreja colocando na justiça outra igreja. É triste. Dói a alma, dói o coração. Porque ao invés de ganhar almas, fica preso em templo. Igreja não é prédio, igreja são pessoas. Amar a Deus. Segunda coisa para ser uma igreja simples: ame o próximo. Precisamos ajudar as pessoas a se relacionarem, a sermos intencionais. Eu tenho a minha vida com Deus, quem quiser corra atrás.
Foi assim que Jesus ensinou? Que Bíblia que você está lendo? Não vem do lado de lá, vai você. A não ser que você se sente ou se ache melhor do que Jesus, porque Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Tem alguém melhor que Jesus aqui? Esconde a mão aí, vai, pelo amor de Deus, ó. Ninguém é melhor que Jesus, não. Jamais e nunca vai existir. A gente tem que ajudar as pessoas. Nossa igreja tem que trazer conexões, não superficiais, mas verdadeiras, não perfeitas, mas verdadeiras. Conectar com a igreja, grupo de pastoreio, isso faz parte. Amar o próximo. Terceiro, vocês estão aqui aí, amém? Amém. Bem. Terceiro, servir o mundo. Onde a igreja e a sua liderança, nós precisamos nos envolver com o serviço. O que é? Não tem como eu falar assim, eu amo a Deus, se eu não sirvo pessoas. Faz sentido? Não tem como eu falar assim, eu amo a igreja, eu amo Jesus, se eu não sirvo o meu próximo. Porque uma característica do amor é o serviço. Eu amo, mas fico aqui. A pessoa está passando uma necessidade, a pessoa quer ajuda. Não sirva. Porque Jesus foi o Senhor servo, e a igreja é dele. Então vamos seguir o exemplo dele. Ninguém abraça uma visão, assume um desafio, sem ficar apaixonado pelo propósito. Vamos concluir. Quem aqui já assistiu? Vamos dar uma leveza no ambiente. Quem aqui já assistiu aqueles programas, Irmãos à Obra, né? Aquele programa de construção. Eu gosto pra caramba disso aqui lá. Eu falo assim, Deus, um dia eu vou ter uma casa assim, Senhor, né? Você fica sonhando, né? Os móveis, toda aquela decoração toda, né? Pega aquela casa toda destruída, cheia de rato, cheio de coisa, aí vai e faz os cômodos, cômodo por cômodo, e começa a ajeitar a casa, e coloca lustre, e troca o assoalho, e tal, né? Aquelas casas de madeira dos Estados Unidos, né? Que eles fazem, é bonito demais. Eu já assisti várias vezes, e com certeza você também. Então a família fica alegre quando a casa é reformada, né? Enfim, aí tem um cômodo lá, não tem verba, parece que o dinheiro não vai dar. Aí passa-se alguns dias, a família fica na casa de algum parente, volta tal dia que a casa vai estar pronta, mas eu não vou mexer naquele cômodo não, porque não tem verba, não tem dinheiro, o orçamento é curto. Aí a pessoa chega, vai na casa, e aí mostra toda a casa e deixa aquele cômodo por último. Não era para ter, não tinha dinheiro, mas quem está fazendo a obra lá conseguiu um patrocínio, e por amor lá, enfim, quis reformar, e a família vem, não acredito, reformou o meu cômodo preferido, e tal, e a família, fica feliz demais. Jesus faz com a gente a mesma coisa. Nós éramos uma casa feia, mofada, móveis ruins, cheio de cupim. A gente tinha uma pintura, uma fachada horrível. Jesus foi lá e começou, peraí, vamos mudar. E começou, trouxe uma equipe, o Espírito Santo, o agente de transformação, começou a transformar. Porque a gente precisa, como igreja, de uma reconstrução, queridos. A reforma protestante não parou. Nós vamos continuar Atos dos Apóstolos. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus está reconstruindo os nossos cômodos. Deus quer reconstruir a sua igreja, mas não fisicamente, não é prédio, é propósito, é visão, é missão, é clareza, é alinhamento. E nós vamos pagar o preço. Agora, pessoas que pela graça de Deus buscam, querem, desejam
um ambiente estruturado. Não só estruturado fisicamente, porque olhando assim a nossa igreja, olha, eu vou falar uma coisa para você, é bonita, confortável, mas não é essa estrutura que Jesus está à procura. Jesus não se impressiona com prédios, não se impressiona com isso. Jesus quer saber, qual é a minha visão para essa igreja? Será que o pastor que está, a liderança, tem tendo discernimento, tem tido sensibilidade para me ouvir, para que cumpra o meu chamado, o meu propósito? Ou Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, fala assim: eu já não estou aí faz tempo, hein? Eu já não tenho nada a ver com isso. Pior do que estátua, pior do que a idolatria miserável, eu não estou aqui. Misericórdia, gente. Você imagina se nós estivermos aqui e a presença de Deus não estiver? A gente está aqui e a presença de Deus não fazer parte. O que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora, fecha tudo, vamos embora. Mas se a gente deseja essa presença, e a gente sabe que a gente está aqui de forma simples, sincera, obedecendo, tentando obedecer, buscando melhorar, Deus vê a intenção e a motivação do nosso coração. O crescimento espiritual, eu aprendi que é um processo, amém? Sempre um processo. No texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, os crentes são chamados de crianças de Deus. Diz o texto aí no telão: irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Versículo 9, Deus chama a gente de lavoura e edifício de Deus. Olha só, pois nós somos cooperadores de Deus. Paulo fala, né? Vocês são lavoura, guarde bem, crianças, lavoura e edifício. Diga assim comigo, ó: crianças, lavoura e edifício. Tudo bem? Guarde isso aí. Então, primeira coisa aqui, como crianças, como bebês. Queridos, todos nós começamos como bebês para nos tornarmos adultos. Ninguém fica bebê a vida inteira. Se ficar bebê a vida inteira é problema. Então a gente nasce bebê espiritual. A gente está no mundo para crescer espiritualmente. Precisamos de um ambiente que nos dê. A gente estava conversando com a Tati, né? O TT. Você tomou o seu TT. Você passou um período tomando o seu TT na mamãe, na sua mamãe. Mas depois foi acrescentado o quê? Suquinho, papinha, macarrãozinho. Você foi crescendo. Isso é crescimento, é desenvolvimento. E para nos tornarmos adultos espiritualmente é um processo. Por quê? Porque os bebês precisam de um ambiente correto. Eu lembro que a Manuela nasceu, nós recebemos muitas e muitas visitas, e a Juliana, quando dava o tempo dela mamar, ela falava assim: gente, dá licença um pouquinho que eu vou dar. E ela entrava, só ela e a Manu no quarto. Agora é hora do TT, porque se eu não dar o TT, ela não cresce, ela não desenvolve. Outra coisa, lavoura, lembra? Lavoura. Todo fruto floresce num processo. Ambientes corretos trazem nutrientes corretos e frutos saudáveis. Então você precisa, além de ser semente boa, você precisa ter uma terra boa, você precisa ter adubo bom, você precisa ter água. Você vai desenvolvendo. Lavoura. O terceiro é o edifício. Primeiro Deus nos construiu, depois Ele nos comprou de volta, nos resgatou porque caímos em pecado, nos resgatou pelo seu sangue. Aí depois, em seguida, Ele fez moradia dentro
de nós, através do seu Espírito. E aí é onde Ele vai mudando as coisas dentro da gente. Então, bebês, lavoura e edifício. Deus quer nos organizar por dentro para frutificarmos por fora. Será que você pode falar isso? Será que você pode falar essa frase? Vamos lá no 3. Deus quer nos organizar por dentro, que é o coração, para frutificarmos por fora. Mais uma vez, eu falei 3, já fui no, né? 1, 2, 3. Deus. E uma vida simples é organizada em torno de um processo simples. A gente vai crescer, não é na complexidade, é no simples. Eu aprendi isso. E responde algumas perguntas para o nosso crescimento, que está aí, ó. Qual é o processo? É a clareza. Qual é a direção? Traz movimento. O que fazer? Alinhamento. E como fazer? O foco. Então, diante desse processo, eu preciso entender que para entrar no simples, eu preciso descomplicar algumas coisas. Segunda Reis, se você puder abrir a sua Bíblia em Segunda Reis, eu vou ler um texto da Bíblia com você, porque pregação sem leitura bíblica não pode, né? Segunda Reis 18, 1-7, vamos lá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade, um jovem novo, um moço novo, né? 25 anos, a reinar, e reinou 29 em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, e era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele em todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor. Que coisa boa da Bíblia, se apegou ao Senhor. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de se submeter-se a ele. O que Ezequias ele estava fazendo? O certo, o simples. Ah, mas pode? Eu adoro o Senhor mesmo assim. Não, vai lá e quebra os altares. Simplicidade não significa viver na omissão. Simplicidade não é ser omisso. Simplicidade não é ser procrastinador. Ezequias viu que ele estava com a visão de Deus, ele amava a Deus, ele se apegou ao Senhor, mas ele quis colocar a casa em ordem. Para viver o simples, temos que colocar a casa em ordem, porque aí está na Bíblia, ele era próspero, bem-sucedido em tudo que ele fazia. Aleluia. Você imagina, quem aqui quer ser próspero, bem-sucedido em tudo que faz? Ah, eu quero levantar as minhas duas mãos aqui. Você quer? Você quer ser bem-sucedido em tudo que você quiser? Aleluia. É vontade do Senhor, está aqui.
Mas para viver o simples, um processo de Deus, a gente precisa colocar a casa em ordem. Queridos, para construir um legado não é fácil. Para construir um legado não é fácil. 1 Coríntios 3,14: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. O texto também vai dizer que se você quer construir uma torre, se você quer construir algo, é o preço do discipulado, diz o texto. Se você quer construir uma torre e começa a construir de forma, de qualquer jeito, sem calcular, sem planejar, vai passar vergonha se você não chegar na conclusão da obra. Por isso, queridos, é a minha oração: vamos fazer o arroz com feijão para chegar na eternidade, em nome de Jesus. Vamos fazer o simples, vamos amar a Deus, vamos amar pessoas e vamos servir o mundo, porque é assim a receita que Jesus ensinou. Amém? Vocês concordam? Amém? Efésios 4, 11 e 12: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Queridos, preparar para a obra do ministério é processo. É processo. Nós somos construtores em potencial, lavoura em potencial. Deus nos chamou para o ministério. E sabe o que é o nosso ministério? Construir vidas, construir um legado. A palavra edificar aqui usada na construção é forte, que diz assim, Colossenses 2, 6, 7: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Como é que eles vão permanecer se eles não forem ensinados? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: vocês só vão enraizar e edificar, ser firmados na fé, porque alguém ensinou vocês. E quem aqui vai ensinar? A igreja, os discípulos vão ensinar os outros. Queridos, vamos em nome de Jesus nos despertar, porque eu oro por uma igreja enraizada, eu oro por uma igreja firme, eu oro por uma igreja transbordante da graça de Deus, em gratidão. Mas nós precisamos ser ensinados e ensinar outros, que esse é o processo. Está comigo aqui, amém? Vamos lá. Para isso, precisamos de uma planta, de um planejamento, da clareza. Clareza vai comunicar o processo de forma maravilhosa. Atos capítulo 2. A banda pode vir aqui, por favor. Atos capítulo 2, verso 42. Você pode ficar de pé, por gentileza? Para a gente orar. Pastor, eu quero saber mais sobre esse mapeamento do discipulado. Calma, nós vamos fazer encarte. Nós fechamos uma parceria com a plataforma InChurch. É uma plataforma de gestão ministerial. E é impressionante porque o dono só contrata crente. E a gente tem irmãos aqui na igreja que vão nos ajudar a realmente cuidar, dar destino. Isso é importante. A nossa comunidade, ela quer viver um outro nível, irmãos, uma outra realidade espiritual. Mas para isso, vamos organizar a casa. Amém? Vamos organizar. Atos 2, do 42 ao 47. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
E todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É o simples, é o que Jesus ensinou. Amém? É um retorno à igreja que Jesus inaugurou. Ah, mas nossa, parece que na teoria e na prática vai depender de mim e de você. Porque no capítulo 6 de Atos começa a ter as tretas na igreja, começa a ter os problemas. Igreja é imperfeita, as pessoas são imperfeitas, mas é a igreja de Cristo. Amém? Vamos caminhar, vamos avançar em nome de Jesus.